Confesso que o Sousa Dias deu-me uma alegria quando sugeriu fazer a apresentação do livro aqui no Mira, mas queria apenas, aproveitando de estar a falar, dizer o seguinte. Conheci o Sousa Dias há muitos anos, através do saudoso amigo Manuel António Pina, e quando iniciámos o trabalho com a chancela Documenta, o Sousa Dias sugeriu uma coleção que dirige, a que chama Linhas de Fuga, e este livro é o número 23 dessa coleção. Ou seja, esta coleção, que não é exclusivamente filosofia, é que tem livros sobre cinema, tem diversas áreas, tem ensaios literários, teoria da literatura, já vai no número 23 e abrange também, naturalmente, todos os mais recentes livros e reedições do Sousa Dias, da obra do Sousa Dias. Portanto, é uma alegria também apresentar aqui este novo livro, As Quatro Idades da Filosofia, e o autor, melhor do que ninguém, poderá falar sobre o livro. O melhor editor na área de filosofia de ensaio neste país, isso é público, é, digamos, a voz corrente, a Documenta, é o Manuel Rosa por conseguinte. Mas eu tenho um privilégio que, de facto, não sou o único, mas somos 2, 3, eu tenho o privilégio de ter como que, não sei por que carga de água, de ter um tamanho prestígio, de merecer uma tamanha confiança da parte do editor, como já tenho dito de outras vezes, este ano disse até numa apresentação em Torres Novas, de uma exposição de escultura dele. Quer dizer, eu ainda hoje não tenho a certeza que alguma vez tenha lido qualquer coisa minha. Isto é absolutamente extraordinário. Eu envio-lhe o ficheiro de um novo livro meu, um mês depois o livro está cá fora. E isto é absolutamente extraordinário. E para lá deste milagre, deste felicíssimo acaso que eu tive na minha vida, de ter e de merecer tamanha confiança da parte do melhor editor de filosofia de ensaio neste país. Ele é também um grande artista, é um dos grandes escultores em atividade e é um grande autor gráfico, um grande grafista, é ele um grande designer, é ele quem faz as capas dos meus livros. Eu digo que sonhava, eu dei indicações neste sentido, Manuel, eu gostava de pela primeira vez ter uma capa a preto e branco. Já agora gostava pela primeira vez, este já é o meu 9º livro na Documenta, gostava que aquela base de cor na lombada, na lombada assim em baixo, fosse numa cor clara, habitualmente sai uma cor mais escura. Mas de resto faz como em Deus. Eu quando vi esta capa, eu não queria acreditar. Eu acho esta capa um verdadeiro milagre gráfico. Este é, para mim, um livro importante. Aliás, em qualquer área de atividade, seja artística, seja teórica, eu acho que só faz sentido, independentemente depois da qualidade do resultado, só faz sentido fazer aquilo que não pode deixar de ser feito. Como dizia Rilke, não é? No conselho ao jovem poeta, não escreva, sou capaz de deixar de escrever. Bom, eu só escrevo aquilo que não sou capaz de escrever. Este é um livro que nasce de uma necessidade absolutamente profunda. Este livro é uma coletânea de textos meus, são 7 textos, mas há 2 mais extensos e que são, de certo modo, digamos, os textos estruturantes do livro. O primeiro texto, que dá o título ao livro, As Quatro Idades da Filosofia, começa dizendo que o título deste texto repete o de um outro já publicado em livro anterior. E com efeito, no meu livro pretérito, no livro anterior, Antidoxa, há 4 anos, eu já lá tinha um texto também bastante importante para mim, que tinha já justamente este título. Porque esta questão da distinção das épocas fundamentais da filosofia e do que é que, segundo critérios intrafilosóficos, isto é, critérios interiores à própria filosofia, distingue essas épocas, é uma antiquíssima obsessão minha, é um antiquíssimo problema meu, que eu creio que só agora verdadeiramente, ou pelo menos satisfatoriamente para mim, resolvi. Trata-se, como é evidente, de recusar aquela ideia, enfim, de que, bom, a filosofia antiga é a filosofia da época antiga, dos tempos antigos. A filosofia moderna é a filosofia da idade moderna. A filosofia contemporânea é a filosofia da época contemporânea. Isso não diz nada. Esse critério cronológico, cronômetro histórico, se quiserem, meramente extrínseco, não diz rigorosamente nada. O que eu sempre procurei foi indagar o que é que verdadeiramente, rigorosamente distingue as formas do filosofar nas principais épocas da filosofia. Eu distingui 4, a época antiga, a idade antiga, a época do pensamento grego, ou greco-romano,
A Idade Clássica corresponde ao século XVII europeu, depois, a partir do século XVIII, é a época moderna e depois é a época contemporânea. No texto de há 4 anos, eu fazia essa distinção a partir de um par de categorias, um par categorial, que é o finito e o infinito. Aliás, não quero prolongar demasiado nisto, até gostava que depois vocês pudessem, enfim, participar também, mas eu diria que uma menção breve, essa distinção entre finito e infinito, essa história, ao longo das épocas do pensamento, do finito e do infinito, é extremamente curiosa e francamente divertida. Por exemplo, para os antigos, para a filosofia grega, neste caso em concreto, o infinito não existe. O infinito não tem, nunca teve realidade. O infinito só existe uma ideia, uma idealidade. É o infinito da série dos números, na aritmética, é a infinitude do espaço virtual, ou ideal, da geometria, mas realmente o infinito não existe. É inconcebível, é rigorosamente impensável para os gregos. Há só o finito. O infinito é uma mera ideia. Não existe. Mesmo o cosmos é ele próprio finito, é ele próprio limitado, porque existir para os gregos, seja qual for a forma como cada filósofo grego conceba este modo de existência especificamente, a existir é não só ter uma matéria, obviamente, mas ter também uma forma que delimita, que traça o contorno de um corpo. Não há corpos sem uma forma. Mesmo que sejam corpos, quer dizer, com uma forma perfeitamente, digamos, diluída, como por exemplo um gás. Mas não há corpos sem forma. Portanto, havendo forma, há limite, há uma limitação, há uma finitude. Portanto, há só o finito. O infinito, pura e simplesmente, não existe na realidade. Não possui qualquer realidade. Quando chegamos ao renascimento da filosofia no século XVII, na Idade Clássica, curiosamente tudo se inverte. É uma cambalhota completa nesta ideia. A partir de agora, é o finito que não existe, só existe precisamente o infinito. No século XVII é, por excelência, a idade do infinito. Descobre um infinitamente grande, sei lá, por exemplo, com Newton, no universo. Descobre um infinitamente pequeno, que é também a época, por exemplo, da descoberta da criação, melhor dizendo, do microscópio. Descobre naquilo que julgava ser ínfimo micro-universos, que por sua vez remetem para universos ainda menores, descobre um infinito, digamos, sobre o finito, e um infinito para lá do finito. E vai ao ponto de pensar, com certos autores, como por exemplo Spinoza, um grande filósofo do século XVII, que gosto muito, de que se nós, por exemplo, nós seres concretos e finitos, julgamos, portanto, todos termos uma forma, etc. No fundo, nós estamos todos conectados, digamos, de tal modo que tudo que existe é uma única realidade material, uma única realidade natural, uma única natureza, da qual se exprime de uma infinidade de maneiras diferentes nos seres concretos que nós chamamos e que chamamos seres finitos. Portanto, há só o infinito é apenas um modo, uma aparência, digamos assim, uma aparência concreta do infinito como única realidade. E isso também ao nível do pensamento. Por exemplo, para o século XVII, para o século clássico, para um Descartes, por exemplo, para um Malebranche, para um Spinoza, para um, sei lá, para um Berkeley, para um Leibniz, por exemplo, o nosso entendimento é exatamente como o entendimento de Deus. Desde logo porque nos foi dado por Ele. Nós somos uma criação finita de um ser perfeitíssimo, de um ser infinito. O nosso entendimento é o entendimento de Deus, mas limitado. Deus, para conhecer, não precisa de raciocinar, de pensar. Ele conhece imediatamente tudo e de modo absoluto. Nós não, nós somos passíveis do erro, somos passíveis da dúvida, da hesitação, temos que calcular, temos que discorrer. É por isso que, diziam os filósofos do século XVII, o entendimento humano é discursivo, ao passo que o entendimento divino é imediatamente intuitivo, digamos assim. A partir do século XVIII, não quero prolongar muito esta história, esta charla, a partir do século XVIII e a partir de Kant, dá-se uma espécie de revolta do finito contra o infinito. Enquanto depois, no século clássico, existe só o infinito, o finito é uma limitação do finito. É um modo, até a nível do pensamento, do entendimento, da nossa razão, a razão humana, é uma expressão finita do infinito, do entendimento divino. A partir do século XVIII, com Kant, dá-se uma reviravolta. Dá-se, melhor dizendo, uma revolta. Eu diria, a revolta, o grito do Ipiranga, do finito contra o infinito.
Por exemplo, para Kant, Deus é tão só uma ideia problemática da razão humana. Ele eventualmente existirá. A essência de Deus torna-se problemática a partir de Kant, com Kant e a partir de Kant. Agora, a razão humana finita e do fundo da sua própria finitude não precisa para nada de Deus, não precisa para nada do infinito para se fundar a si mesmo, portanto, para fundar o pensamento, o conhecimento e a própria ação humana. Do ponto de vista, por exemplo, da sua validação ética, da razão, na crítica da razão prática de Kant. Portanto, na antiguidade temos a existência meramente do finito, o infinito não existe. Na Idade Clássica existe meramente o finito é uma sua mera expressão. Na Idade Moderna, a partir de Kant, há uma revolta, uma autoafirmação do finito contra o infinito. É aquilo a que, para invocar aqui um termo que todos nós invocamos habitualmente de uma forma não rigorosa, é o nascimento, na história do pensamento, é o nascimento do humanismo, da própria figura do homem. Por exemplo, um grande filósofo francês de meio século atrás, Michel Foucault, dizia uma coisa que chocou muita gente e que para mim é uma evidência. Dizia ele, a ideia de homem, ao contrário de tantas vezes se pensa e se diz, é recentíssima na história da cultura ocidental. Ela nasceu só no século XVIII. Só por isso é que as chamadas ciências sociais e humanas, só a partir daí foram possíveis. Não há nenhuma indagação. Por mais que vocês folheiem os filósofos gregos, se os folhearem com olhos de ler, digamos assim, vocês não encontram nunca num filósofo grego a questão o que é o homem. Esta questão não existe nem faz sentido para os gregos, é inconcebível para eles. Eles podem perguntar-se o que é que define a excelência humana, aquilo que eles chamavam a arete, a virtude. Agora, o que é o homem é uma pergunta que só, a partir do século XVIII, é que entra em palco, entra em cena, digamos, na cultura ocidental, e através da filosofia dos iluministas, dos enciclopedistas e, sobretudo, com Kant. Só a partir daí é que o problema se põe. Tudo se centra, doravante, no homem. É como se o homem fosse o centro, digamos, até da sua própria história. Coisa que, por exemplo, depois Marx se negará. Um outro filósofo contemporâneo, também francês e contemporâneo de Foucault, Louis Althusser, dizia uma coisa que foi muito mal interpretada por muitos autores, talvez por ele ser comunista e, portanto, talvez muitas vezes por razões meramente ideológicas, foi, digamos, atacado por dizer que o marxismo é um anti-humanismo teórico. O que é evidentemente, e ainda bem que é, porque é aquela ideia de que, e hoje a realidade à nossa volta, e tal como nós a sentimos coletivamente, é disso a prova, nós somos agentes e pacientes de uma história que nos excede por todos os lados. Nós não temos o domínio da história humana. Só há história humana, os animais não têm história, os animais são natureza. Só o homem é história, nós não somos natureza. Essa é uma outra ideia que conviria a combater, como eu disse nesse texto de há 4 anos. Não há natureza humana. Aliás, é um conceito profundamente racionário do ponto de vista político, de natureza humana. Um conceito reacionaríssimo. Serve para tudo, menos para nos deixar avançar na ordem dos problemas e na ordem da ação, diga-se. É muito pouco desassossegante, Manuela, o conceito de natureza humana. É muito serenante, digamos assim. Nós somos assim, é a nossa natureza, para que lutar contra ela? Não, pois precisamente o que se trata é sempre de lutar, como já vamos ver, é lutar contra as nossas próprias limitações e não invocar uma natureza para ficar dessa luta. Mas isto para dizer que o que Marx foi o primeiro a provar é que só há história do homem, só o homem é um ser histórico. Aliás, nós somos exclusivamente históricos, mas isso não significa que nós dominemos a história que fazemos. Pelo contrário, somos muito mais dominados por ela do que a dominamos a ela. Por exemplo, hoje vivemos uma profunda crise da ideia de futuro. Nenhum de nós aqui presente nesta sala, mas também nenhum político, seja qual for o cargo, por superior que seja, que ocupe, por exemplo, nas instâncias políticas mundiais, é capaz de dizer que rumo está a assumir o mundo. Para onde é que vamos? Para onde é que vamos coletivamente? Não sabemos. Não sabemos. Aliás, alastram hoje cada vez mais as perspectivas pessimistas sobre o futuro da humanidade, as perspectivas até mesmo apocalípticas, catastrofistas, enfim. Em todo o caso, eu há pouco que há uma última idade que é a nossa, a idade contemporânea, que esta história do infinito e do infinito sofre uma reviravolta que a caracteriza. É a ideia de que, ao finito, o ser humano finito, o pensamento humano, que é finito,
mas um finito que está numa relação interior com o infinito. Isto é, nós somos finitos, realmente, mas potencialmente, virtualmente, somos infinitos. Temos dentro de nós, descobrimos em nós forças de criação artística, forças de pensamento, forças de conhecimento, forças de criação tecnológica. Descobrimos a cada passo em nós forças que nos fazem auto-ultrapassarmos, ou se quiserem, desfinitizarmos sistematicamente. Nós estamos sempre perante limites de toda a ordem. Desse ponto de vista, somos irremediavelmente e seremos sempre finitos, mas esses, no caso do homem, no nosso caso, esses limites existem para ser afastados, para ser de cada vez ultrapassados. Sempre em nome de limites menos limitativos, que por sua vez serão por nós futuramente derrubados. É essa a ideia característica da idade contemporânea. Somos finitos, mas descobrimos, digamos, um infinito no interior de nós. Há um infinito com o qual estamos em conexão intrínseca, em íntima correlação, e esse infinito somos nós virtualmente, nós próprios. Bom, eu sempre achei esta história do infinito extremamente divertida e curiosa. Foi ela que eu explorei 4 anos atrás nesse tal texto, mas não me satisfez como distinção das épocas do pensamento. Não vou chatear-vos mais sobre esta história das idades do pensamento, mas finalmente, eu andava profundamente preocupado. Está aqui a Rossana, por exemplo, e uma amiga que me conheceu, que nos conhecemos num curso que eu fiz para agora em novembro de 2 anos na Biblioteca Almeida Garrett, e já com este título, porque eles não sabiam, enganei-os, eles não sabiam, foi um curso por muito bem, está aqui mais gente, a minha querida amiga Cristina também estava alguns por ali, e outros que estiveram nesse curso, e a verdade é que eu fiz esse curso para ver se, raciocinando em voz alta perante um auditório, que felizmente para mim era um vasto auditório, se eu conseguia resolver determinados problemas que eram verdadeiras aporias para mim, eram problemas naquele momento sem solução. Nunca lhes disse a eles isso, eles não sabiam, não notaram, felizmente, e a verdade é que eu não resolvi problema nenhum desses durante o curso. Mas acabei por entretanto resolver. Estou muito, muito satisfeito, desculpem a presunção, com o texto que acabo de publicar neste livro, chamado As 4 Idades da Filosofia, em que as épocas se distinguem entre si, justamente de acordo com a concepção fundamental, a concepção predominante do pensamento em cada uma delas. O pensamento como contemplação, no sentido que eu procuro fazer rigoroso, não basta dizer pensar, é contemplar. Isto não quer dizer dito assim, é nada. Mas o pensamento como contemplação na Idade Antiga, o pensamento como percepção da alma, como percepção pura na Idade Clássica, o pensamento como reflexão na Idade Moderna e, na nossa idade, na Idade Contemporânea, e num sentido também muito rigoroso, o pensamento como criação. O pensamento exatamente como criação. Esse é o teor do primeiro dos 7 textos do livro. Agora vou ser mais rápido, vou demorar menos a falar dos outros 6 do que vou ia falar deste. Há um outro texto que me demorou também muitos anos, não propriamente a escrever, escrevi muito rápido, e também estou muito satisfeito com ele, mas a sentir-me capaz de o escrever. Demorei anos a sentir-me capaz, era um velho projeto, era uma velha obsessão minha também, mas não me sentia capaz de me abalançar à escrita deste texto. É um texto sobre quê? Precisamente sobre a arte contemporânea. Como pensar uma arte que, desculpem a provocação, eu diria que, objetivamente, recusa ser pensada, que se obstina em não se deixar pensar. Como pensá-la? Segundo que critérios, se ela acusa todos os critérios com que a caracterizam de serem pré-contemporâneos. Como pensá-la? Como concebê-la? O que dizia sobre ela? Devo dizer aqui, e agora vou invocar novamente o querido amigo, hoje aqui ao centro, o apresentador Tomás Maia, devo dizer que eu nunca teria tido coragem para escrever este texto, entretanto, se não for ele ter publicado, Tomás Maia, também na Documento, também na Linhas de Fuga, em 2021, creio, ou o ano passado, em 2022, o ano passado, desde o início do ano passado, um livro que não tem problema nenhum em dizer isto, em assumir aquilo que vou aqui publicamente, aquilo que aqui vou dizer. É um livro sobre, chama-se Vida a Crédito.
O título, assim, aparentemente, é um título muito anónimo, digamos assim, que dá crédito, que rima às avessas com um conhecido romance do grande escritor francês, Louis Ferdinand Céline, Vida a Crédito. Vida a Crédito é um título que diria que não chama a atenção por si. O subtítulo chama muito mais a atenção. Arte Contemporânea e Capitalismo Financeiro. É um livro absolutamente extraordinário. Não tenho problema nenhum em assumir aqui perante vocês que não tenho reservas que este livro, se tivesse saído, tal qual, na altura em que saiu, como digo, há cerca de ano e meio, não em Portugal, onde não recebeu uma linha, uma referência, uma linha que fosse de crítica em parte nenhuma. Passou despercebido, passou como se inexistente. É a tal invisibilidade da filosofia neste país. Se ele tivesse saído em Espanha, ou em França, ou na Alemanha, ou nos Estados Unidos, ou na Grã-Bretanha, tenho a certeza que esse livro tinha sido uma pedrada brutal, do ponto de vista teórico, no charco da arte contemporânea, e há muito que teria sido traduzido com um grande sucesso e grande visibilidade crítica para português. Porque é isso que exatamente acontece. Isso acontece em todos os domínios. Todos nós conhecemos várias histórias. Por exemplo, o Manuel Oliveira, que fez um filme simplesmente fabuloso em 1978, um dos grandes filmes da história de cinema, assim chamado Amor de Perdição. Ninguém foi insultado, inclusive, por alguns deputados na Assembleia da República. Ninguém falou dele, não sei para dizer mal do filme. Entretanto, descoberto pelos cahiers de cinema e por outras revistas de referência em França, e aqueles que diziam horrores do filme passaram a dizer ossanas, a cantar ossanas. É Portugal. É sempre assim. Bom, isto para dizer que a minha perspectiva, procurando eu ir um bocadinho mais no militar, digamos, a glosar o já dito pelo Tomás, em todo caso, a perspectiva que eu assumo neste texto sobre a arte contemporânea, tributa profundamente da perspectiva do Tomás. Portanto, trata-se de apreender, digamos, o ser da arte contemporânea, ou, passa a provocação, o não ser arte da arte contemporânea institucional, diga-se, porque quando falamos de arte contemporânea falamos de quê? Nem toda a arte, nem tudo que hoje se faz contemporaneamente como arte é arte dita contemporânea. E aqui damos bem isso. Portanto, quando falo da arte contemporânea, estou a falar daquela arte promovida pelo chamado arte novo, pelo sistema institucional da arte e pelo mercado. Portanto, é desse ponto de vista, nessa ótica estrita e precisa, que eu procuro, digamos, apanhar, capturar exatamente a ideia, a essência, passo o termo, da arte contemporânea. Depois há dois textos sobre a poesia, ou melhor, sobre poetas. Um texto sobre um poeta emergente, que gosto muito, também nosso colega de filosofia, meu colega de filosofia, mas dando aulas, foi meu colega numa escola aqui no Porto, mas dando aulas no Funchal, há muitos anos radicado no Funchal, Eduardo Pina, uma espécie de poeta de inspiração herbertiana, gosto imenso dele. E é um poeta que todos conhecemos, pelo menos de nome, aliás, é o atual, por enquanto, até dezembro próximo, é o atual Prémio Pessoa, João Luís Barreto Guimarães, de quem gosto imenso, quer dizer, gosto imenso, não é dele, entenda-se, é obviamente do que ele escreve. Também gosto dele, somos amigos. Mas, de qualquer maneira, esses dois textos, rentes o mais possível ao que eles escrevem, nos respectivas obras, procuram também, digamos, de certo modo, contra-efectuar, passa aqui o termo, contra-efectuar um pouco a prática poética deles e atingir um plano em que já só se trata de falar, de conceptualizar a própria poesia, de responder, no fundo, à questão o que é poesia. Que, aliás, curiosamente, é o título de um pequenino livro meu, onde estes dois textos teriam todo o cabimento. Aliás, eu tinha já dito há anos ao João Luís que quando o meu livro sobre poesia fosse reeditado, seria lá publicado um texto meu sobre ele. Eu não sei se até trouxeste alguns exemplares do livro, porque a verdade é esta, é que se compararmos os livros, digamos, a filhos do espírito, digamos, a filhos espirituais, eu diria que de todos os meus filhos, o meu mais querido, aquele que eu acho que seja o mais perfeito, é precisamente o meu pequenino livro sobre o que é poesia. O meu livro mais imperfeito, não vou dizer-vos qual é, aquilo que eu considero que é o mais imperfeito, aquilo que eu sempre julguei que não teria grande viabilidade comercial, em menos de 2 meses esgotou. E já vai na terceira impressão, pelo menos.
O meu livro mais querido, mais perfeito, que eu acho que até literariamente foi o que saiu melhor, mais inspirado, continua a acumular pó nos armazéns do editor, quer dizer, nunca sempre. E, portanto, não tendo possibilidade, não sabendo quando eu teria, de incluir o texto sobre João Luís Barreto Guimarães numa reedição do livro de poesia, que saiu agora aqui, pronto, já fica publicado. Segue-se um texto chamado Madame Bovary no cinema. Como devem imaginar, parte das adaptações, que são muitas, são quase 20 até ao presente, das adaptações da obra-prima de Flaubert ao registro audiovisual próprio do cinema. Sendo que essa polarização do meu texto é também um pretexto, passa aqui o jogo de palavras, para falar de outra coisa, para tematizar outra coisa que também foi sempre um problema que me preocupou, que é a das relações ou da eventual traduzibilidade ou intraduzibilidade das artes entre si. É, no fundo, esse o assunto desse texto. Depois temos, tenho que falar, Manuel, isto pode parecer-vos, digamos, uma espécie de homenagem circunstancial a um editor, não é? Não foi sobre o editor que eu escrevi, não teria que escrever, seria absurdo que um autor escrevesse sobre o seu editor, acho eu, mas escrevi sobre um grande artista. Um grande artista, precisamente Manuel Rosa, que coincidentemente, e por acaso é de facto o meu editor, é um dos grandes artistas, um dos grandes escultores contemporâneos portugueses. E, por outro lado, a obra dele, que é formidável, admiro imenso a obra do Manuel Rosa. Por sua vez, também me deu pretexto, pelas características dessa obra, de fazer uma coisa que eu tencionava há muitos anos fazer, sem saber como. A escultura era uma das artes que me tinham escapado sempre, no sentido de eu, digamos, de sendo uma arte táctil, curiosamente sendo uma arte táctil, é uma arte que eu nunca consegui agarrar. Isto é, sempre procurei conceptualizar. Quando se trata, por exemplo, a ideia o que é arte. Ok, eu próprio já tratei dessa questão em alguns livros, mas é uma questão, digamos, de certo modo, corre sempre o risco de cair numa abstracticidade estéril. Porque quando eu pergunto, por exemplo, o que é pintura, o que é fotografia, o que é o cinema, ou neste caso o que é escultura, para mim do que se trata não é de falar da arte em geral, é de dizer o que é que aquela arte, aquela disciplina artística faz ou pode dar-nos que mais nenhuma disciplina artística nos possa dar também. Portanto, é singularidade, eu quase diria ontológica de cada arte que me preocupa. Andava muito preocupado com essa história às voltas, quer dizer, com a escultura, a obra do Manuel Rosa tem essa possibilidade. Eu gosto imenso desse texto sobre ele escrevi e que está neste livro. O livro acaba, por sua vez, com um texto sobre um filósofo grego, sobre um filósofo antigo, Empédocles, um dos meus filósofos gregos preferidos. É um texto que nasceu em circunstâncias absolutamente banais, ocasionais. Há 2 anos fui convidado pelo então diretor da programação da Feira do Livro do Porto, Nuno Faria, para fazer uma conferência também na Biblioteca da Gaveta, no âmbito justamente das atividades da programação cultural paralela à Feira do Livro, uma conferência sobre Empédocles, justamente. Porque, se bem se recordam, foi o ano em que a personalidade literária portuguesa homenageada foi João Diniz. João Diniz, que muitas vezes é, aliás, erradamente, tido como um dos promotores do romantismo literário em Portugal. Ele não é propriamente um autor romântico, mas abençoado o erro que também deu este texto, porque justamente a pretexto disso fez toda uma programação à volta do romantismo em geral, por exemplo, do grande romantismo literário alemão do século XIX, e foi a propósito disso que, justamente porque Hölderlin, um dos grandes nomes da poesia romântica alemã, escreveu, nunca chegou a concluir, fez 3 tentativas, há 3 versões sucessivas de escrever uma obra chamada A Morte de Empédocles, e foi justamente para falar desse Empédocles do Hölderlin e dar uma lição sobre isso ao auditório que eu fui interpelado. E eu disse, bom, eu não tenho lições nenhumas a dar sobre Empédocles. Empédocles é que tem uma lição grande a dar a mim e a todos nós hoje ainda. Porque um grande filósofo, um grande artista, não é nunca, no essencial, do seu tempo. No essencial, ele não é histórico. No essencial,
Ele é de todos os tempos, de todas as épocas. Em espírito, não à letra, mas em espírito, um grande pensador, como um grande pintor, como um grande compositor, como um grande artista, seja em que área for, é imortal. Há uma parte de eternidade na obra dele, que permite que recebamos noutras épocas com uma outra sensibilidade, com um outro entendimento e com uma outra capacidade também. E creio que Empédocles não só está ainda diante de nós em espírito, como mais ainda, eu acho que ele está adiante de nós. Ele não está aí pronto para o entendermos. Ele espera-nos no futuro, e foi isso que eu tentei explicar nesse texto, que também gosto muito, que escrevi já depois da conferência, e para, enfim, para assumir as ideias principais que procurei explanar. Vou acabar apenas dizendo, não tenho mais nada a dizer-vos, espero que vocês queiram dizer a mim alguma coisa, entretanto, apenas que com este livro esgotei quase o estoque de projetos. Tenho apenas mais um livro, digamos, em mente, um belíssimo projeto, uma espécie de tratado de lógica, não no sentido formal do termo, diga-se, enfim, uma espécie de lógica metafísica, porventura um livro pequeno, que não me sinto capaz, de modo nenhum, neste momento ainda, de escrever, mas que é um projeto que já tem uns 15 anos, talvez. Ando a tentar ganhar coragem para me sentar novamente na secretária, mas acho que ainda é cedo. Isto, claro, se tiver tempo, se tiver vida, se tiver saúde, espero que sim. E se tiver, não esquecerei de fazer a apresentação, contando com a vossa presença, são muito mais jovens do que eu, na maioria, aqui no Mirafórum. Manuel, mais uma vez, não sei muito agradecer, ao Manuel também não, e a vocês é que não sei mesmo, bem-ajam. Muito obrigado pela vossa presença. Nada de salva de palmas, eu é que deveria dar-vos uma salva de palmas, e agora estou aberto a toda a vossa participação. Estejam lá à vontade, por favor. A respeito das várias fases dadas da filosofia com relação ao conceito de finitude e de infinitude, eu, se percebi bem, estamos numa fase em que cada um de nós é finito e infinito dentro de si. Pelo menos foi assim que eu procurei perceber, não sei se percebi bem. E a questão que eu coloco é, podemos dizer que o Empédocles, quando se refere ao Empédocles como estando diante de nós, não diante, mas à nossa frente, no sentido daquilo que ele, o contributo que ele deu para o pensamento e para a evolução da humanidade, é esse o sentido do que é infinito dentro da nossa finitude humana? Não era exatamente nesse sentido, embora sejam sentidos que podem ser, digamos, articulados. Quando falava do infinito em nós, digamos, de uma auto-infinitização do próprio finito, falava do homem, digamos, em geral, do homem como comunidade, do homem como um todo. Não propriamente de cada um de nós. Não estou a dizer que cada um de nós é capaz de criar arte. Por exemplo, cada um de nós é capaz de fazer ciência, cada um de nós é capaz de fazer filosofia, etc, etc. Não. Digamos, falando da humanidade como um todo, eu creio que define aquilo que é o traço mais característico, a meu ver, de um pensamento que já não é humanista, é pós-humanista. O humanismo é um pensamento moderno, nós já estamos numa outra época para fazer efeitos, que é o recurso chamado pós-moderno, acho que é das palavras mais vazias que eu vi nos últimos anos. O que eu digo é que esse traço é precisamente a descoberta de que o único, do ponto de vista humano, o único infinito real é o infinito que há virtualmente no homem, em nós. Isto, o homem não se define nunca em domínio nenhum, quer nos domínios práticos, quer nos domínios da criação do espírito, digamos assim, por quaisquer limites. Não há limites. É aquilo que nos distingue dos outros naturais. Digamos, aquilo que para qualquer espécie animal é o possível dela, o seu impossível, é definitivo para essa espécie. Se um réptil não pode voar, jamais poderá. Se uma ave não pode rastejar, jamais rastejará, jamais poderá. Nós nascemos incapazes de voar. Hoje somos o ser que, a uma infinita distância, melhor voa relativamente a todas as aves, todos os pássaros, não é? Isto é, fomos capazes, inclusive já mandamos sondas para lá do sistema solar, etc., enfim, para os confins do universo. Portanto, e de geração para geração, vamos conseguindo coisas, vamos deslimitando, portanto, nesse sentido, infinitizando, não só a nossa capacidade de pensar,
criando novas lógicas, novas perspectivas, como a nossa sensibilidade. A arte é essencialmente isso, em todos os seus domínios. É uma contínua deslimitação da sensibilidade humana. É o tornarmos sensíveis de cada vez, tornarmos coletivamente a coisas a que antes é impossível sermos sensíveis. Portanto, é a arte que cria essa sensibilidade. Eu não sei se alguma vez vocês se perguntaram, todos nós temos critérios, padrões de gosto, todos nós, às vezes, quando vamos comprar uma peça de roupa, ou quando escolhemos a música que gostamos, etc., estamos fazemos as nossas escolhas em função dos nossos critérios de gosto. Se alguma vez pensaram que seriam, eventualmente, os nossos critérios de gosto se a arte nunca tivesse existido? Nós temos, mesmo as pessoas que não têm relação nenhuma com a arte, absolutamente nenhuma, acabam por ser, de uma forma inconsciente, forçosamente inconsciente, e por remota que seja, de uma forma por remota que seja, influenciados pelos padrões estéticos da arte, criados pela arte, porque, ao fim e ao cabo, eles acabam por difundir-se aos poucos e criar forçosamente níveis de sensibilidade, níveis de exigência, digamos, sensível, que se a arte não existisse, nós nunca teríamos. Digamos que a função da arte é espírito. É essa a função da arte, como é essa a função da filosofia, como outros meios, é espiritualizar-nos. É justamente potenciar-nos, elevar-nos àquilo que, mesmo não sendo a nossa realidade presente, é a nossa realidade potencial. É essa a função da arte. E, portanto, há em nós possibilidades ilimitáveis, e porque ilimitáveis nesse sentido infinitas, de justamente avançarmos sempre, auto-ultrapassarmos, auto-superarmos coletivamente, afastarmos para mais longe os muros das impossibilidades. Portanto, transpormos de cada vez, darmos o salto por cima desses muros, portanto, sabendo que outros muros à frente vamos encontrar, mas que são também para ser derrubados. E nesse sentido nós somos cada vez menos limitados. É nesse sentido que eu digo que há um infinito que se somos um ser finito, que se vai infinitizando nesse sentido, deslimitando nesse sentido. Empédocles é uma coisa diferente, mas reportável, enfim, referível também a essa questão, se quiser, doutor. Quando eu falo, o livro, quando eu falo do Empédocles como um autor que está adiante de nós, é no sentido em que, por exemplo, autores como Nietzsche e Bergson diziam uma coisa que me parece uma evidência, é que se nós pusermos de lado, digamos, nós quando procuramos conhecer um filósofo, que seja no Google, não é? Hoje o Google é muito o Dr. Google, como se diz, que é muitas vezes a nossa enciclopédia. Vamos lá e temos um resumo das doutrinas. Mas a doutrina é a letra de um autor, não é o seu espírito. O espírito, tudo aquilo que um filósofo diz, é uma tentativa desesperada, desde que ele não assuma nesse desespero. Mas é uma tentativa desesperada, isso que aproxima muito a filosofia da arte, por exemplo, é uma tentativa desesperada de dizer, por conceitos rigorosos, uma coisa que ele não consegue dizer, que é a intuição original de que parte do seu pensamento. Há uma intuição ali. E essa intuição não é histórica, isto é, não é qualquer coisa que, finda a época do filósofo, ficou para trás no Museu das Ideias. É qualquer coisa que é profundamente viva. Quem tentar ler hoje o cantar à letra, tomar o cantar à letra, encontra um autor que está 200 anos ultrapassado. Quem lê segundo o espírito dessa filosofia, eu diria que Kant é talvez o autor mais contemporâneo. É o autor que mais me fala hoje ainda. Não é o Deleuze, apesar de me chamarem Deleuziano habitualmente. Não é, sei lá, não é o Marx, apesar, enfim, de eu ser marxista convicta e assumidamente marxista. Não é o Kant. É o filósofo que em filosofia mais me diz. É, no entanto, é um filósofo do século XVIII. Um autor que me anda a apetecer mais reler, porque é um autor para mim profunda, que eu leio como se fosse um autor que estivesse aí com o qual eu lendo estivesse com o que conversar num café. É Platão. Não há nada digamos, de aquela ideia historicista, museológica que nós fazemos dos filósofos, como também dos artistas. É uma ideia profundamente falsa. Por exemplo, um dos grandes filósofos britânicos, inglês neste caso, do século passado, do século XX, Bertrand Russell, dizia em 1900 esta coisa, do ponto de vista da concepção da epistemologia, da concepção, digamos, do estatuto das ideias, dos seres ideais. Eu sou platónico. Estamos a falar de um filósofo do século XX, viveu 25 séculos depois de Platão. Diz, eu sou platónico. Estamos a falar de um filósofo que é empirista. Não é um filósofo idealista, assim, abstruso. Não. Eu sou platónico. Não é absolutamente nada absurdo de determinados pontos de vista alguém dizer eu sou platónico. Do ponto de vista em que eu abordo Empédocles, eu, aliás, acabo o texto dizendo justamente eu sou um empédocliano. O que impede
Empédocles, qual é a intuição que São Nietzsche, a meu ver, captou profundamente? Qual é a grande intuição da filosofia de Empédocles? Quando se fala de Empédocles, apresenta-se habitualmente um filósofo originalíssimo, ao qual estão ligadas desde a antiguidade as mais bizarras lendas, que se atirou ao fundo do Etna, para dentro do Etna, enfim, suicidou-se atirando-se para o Etna, mas e soube-se que ele se tinha suicidado porque, ao atirar-se, saltou-lhe uma sandália que ficou no sopé do Etna, etc. E, portanto, foi assim que ele foi identificado. Coisas assim, coisas bizarras, mas que, como os outros filósofos anteriores a Sócrates, os filósofos pré-platónicos, pré-socráticos, foi um filósofo que, enfim, que procurava explicar a origem natural de toda a natureza. E foi o primeiro. Terá sido o primeiro. Ou melhor, a originalidade, segundo os critérios da filosofia dele, terá sido essa. Enquanto os outros filósofos pré-socráticos, digamos, indicavam um elemento. A água e tal, o ar, mas, sei lá, o pertencimento é uma má interpretação, mas pertencimento o fogo, a Heráclito, etc. Não, Empédocles indicou 4 raízes, não dizia 4 elementos primordiais. Terra, água, ar, fogo. Mais 2 forças que jogam com esses elementos em contínuas composições e decomposições de que tudo decorre. São aquilo que eles chamam de linguagem poética, porque a filosofia ainda não tinha fixado, digamos, a sua linguagem técnica, ou só a partir de Platão acontecerá, e sobretudo a partir das histórias, e chamavam essas forças o amor e o ódio. Mas também podemos traduzir por, sei lá, a concórdia e a discórdia, a força da atração e a força da repulsão, como queiram. Esta é a imagem do Empédocles na história da filosofia. É uma imagem limitada. Porque, como mostrou Nietzsche, através de tudo isto, basta lermos imensos fragmentos que de Empédocles nos chegaram, foi o filósofo do qual nos chegaram mais fragmentos que nós, do único livro que ele, os outros, escreveu. E que, como no caso dos outros filósofos, chamaria, em princípio, acerca da natureza. Perifiloseos, se diz em grego. De qualquer maneira, a originalidade dele foi dizer: há uma só, nós estamos a ver uma espécie de Spinoza da antiguidade. Há uma única realidade. Há um contínuo que nos atravessa a todos e que faz com que todos sejamos, digamos, profundamente, como que irmãos uns dos outros. Esse contínuo é a própria vida. Há um contínuo vital. Há um contínuo vital que faz com que... É evidente para nós, homens, nós somos muito mais importantes que as moscas, ou os ratos, sei lá, qualquer outro animal que queiramos. Já uma vez pensaram pelo ponto de vista da natureza, a nossa importância é objetivamente exatamente a mesma que a de qualquer outro ser, por ínfimo que seja. Não, nós somos apenas expressões de uma única vida, de uma única força vital. Somos única. E, justamente, a meu ver, o grande problema, até pelas condições catastróficas ou pré-apocalípticas em que hoje vivemos a vários níveis, creio que o grande problema futuro do pensamento, o grande problema futuro da vida, e que se manifesta de uma forma, a meu ver, imprópria, transviada presentemente nas preocupações ecológicas, é o problema da vida. É o problema de salvar a vida. A vida não é vida humana. E agora, com a crise da Covid-21, tivemos isso. Não, a vida pode ser ameaçada. Nós, quando pensamos no homem, pensamos como se fôssemos um império dentro do império da natureza. Já dizia Spinoza no século XVII. Pensamos como se a natureza existisse para nós. A natureza não existe para nós. Objetivamente, temos tanta importância como uma minhoca. Somos um ser igual aos outros. Nós temos uma concepção que nos vem também da teologia. E temos 2000 anos de teologia entranhada em nós, queiramos ou não, mesmo quando somos ateus. Nós temos uma concepção hierárquica da realidade dos seres, da vida, uma concepção hierarquizada. Nós estamos no topo de uma pirâmide, a pirâmide da vida. E os animais estão acima dos vegetais, etc. Mas não! O que ainda falta descobrir, o que será talvez a grande descoberta do pensamento futuro, é uma transversalidade da vida em que todos os seres, digamos, estão ao mesmo nível. Com o que isso implica, até mesmo do ponto de vista do pensamento político. Ora, é essa transversalidade, essa comunidade, digamos, subterrânea de todos os seres vivos, animais e plantas, que justamente Empédocles na antiguidade destacou. E é por isso que eu digo que Empédocles não está lá atrás, digamos, na pré-história, digamos, do Ocidente, na antiguidade clássica, não está aí em diálogo ainda connosco, porque nós ainda não estamos capazes de dialogar com ele. Ele está à nossa frente, à nossa espera. Não sei se foi claro.